Estamos de volta no Sem Censura para desta tarde e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma exposição bem bacana chamada Em Cartaz com o Felipe Barata, que entrou agora, e o Emerson Coy. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. E vamos lá falar um pouquinho a respeito desse trabalho, que vocês desenvolveram com essa exposição, de onde surgiu essa ideia de recriar esses cartazes, não é isso? Olha, surgiu assim, porque eu e o Felipe, nós fazemos parte de um coletivo de ilustradores, né, que é o Argonautas. Surgiu no final do ano de 2014, então nós montamos uma exposição, aí depois passou um tempo, aí a gente tentou montar uma segunda exposição que não deu muito certo e acabou não rolando, né. Aí o grupo ficou meio assim, sabe como é, né, esfriou um pouco. E aí, um dia o Felipe, conheci ele pelo Facebook, acho que a gente chegou a trocar umas ideias e tudo mais. Aí ele chegou comigo e trouxe essa ideia dos cartazes, né? Da gente recriar cartazes do cinema paraense. Eu achei um desafio muito interessante, né? Muito bom, muito boa ideia. E o meu chefe meu já dizia, né, que ninguém resiste a uma boa ideia. E aí eu trouxe a ideia para o coletivo, né? E de cara todo mundo curtiu, gostou demais da ideia. E aí eu trouxe o Felipe para o coletivo. E aí ele acabou que entrou no nosso coletivo também, né? A gente acabou agregando ele para o nosso coletivo. Então, e ele trouxe uma ideia melhor ainda da gente inscrever essa ideia, né? No prêmio, que é o prêmio da Seiva. E nós escrevemos e fomos, também eles adoraram a ideia, porque fomos contemplados com o prêmio e com uma nota muito boa, por sinal, né? Isso foi o primeiro projeto que a gente conseguiu entrar, né? Junto com a gente, com os nossos amigos, né? É isso, Iris. Eu já estou curiosa em saber, né, como é que funciona essa recriação de cartazes e do cinema paraense especificamente, né? Por que essa escolha? Por que essa escolha e como foi esse processo de pesquisar, né, esse material para remontar o cartaz? Assim, o cinema paraense, a gente percebe que a produção, ela não é uma produção muito vasta, conhecida, e não muito vasta e não muito conhecida do grande público, mainstream, né? Então, assim, uma forma da gente manter vivo isso, né, foi pensar essa exposição. O processo de pesquisa teve alguns que a gente queria ter incluído, mas por uma dificuldade de entrar em contato com os realizadores, acabaram ficando de fora. E aí entraram outros que deu muito certo também. Agora, que tipo de curiosidade deu para vocês descobrirem nesse processo de pesquisa desse material, por exemplo? A primeira curiosidade é a quantidade de material, que eu pensava que tinha muito menos do que eu acabei descobrindo nesse processo. Algumas pessoas do próprio coletivo acabaram não entrando porque achavam que não conheciam o suficiente, mas não sei, não consigo imaginar que isso seja um problema. O que era curioso é que o desafio é o seguinte, é que alguns têm cartazes, outros nem têm cartazes, né? Também. Então, quando você recebe um briefing de por exemplo, um trabalho desse, como fazer um cartaz de cinema, né? Eu acho que isso é o que qualquer ilustrador quer fazer, né? Que trabalha com cinema. Então, a gente tinha essa ambição também. Todo mundo tem, a gente tem também. Então, mas só que aí é curioso, porque a gente pensa que é fácil fazer vendo o filme, né? Que, a gente já fez filmes que já estão prontos, né? Mas aí o que é curioso é que o desafio fica maior, porque você vendo o filme, você acaba tendo muitas ideias. Então, para você chegar a um consenso, para um resumo daquele que vai representar o filme, é um desafio, isso é curioso de trabalhar, né? Porque a gente acha que vai receber um briefing e tem que ver o filme antes, mas não, acho que é muito mais fácil você receber só um briefing e criar em cima daquilo do que você assistir o filme e refazer, né? Esse é o teu processo, né? Isso foi uma coisa interessante. Eu queria ver um pouquinho esse material para a gente poder entender melhor do que a gente está falando. Vamos lá? Vocês podem ir comentando em cima. Vamos voltar para o primeiro, por favor?
pra gente ir comentando? Isso. Cantalício, né? Esse é o trabalho do Cantalício, né? É o... Deixa eu ver aqui. Esse trabalho é do Cantalício, ele não está aqui em Belém, ele faz parte do coletivo, mas está em São Paulo. Mesmo assim, ele participou com esse Remontando trabalho. qual filme? Esse aí é o... Deixa eu ver... Ai, cara, não lembro. Peraí. Ele deixou o nome. Ele tá na ponta da língua esse filme. Eu acabei esquecendo. Ok, vamos passando então, que aí a gente vai vendo os Esse aí foi eu que fiz, é o o Chupa-Chupa. Roger Larra. Foi engraçado. De emissora. Porque a gente pensa no Chupa-Chupa, a gente pensa no filme de terror, né? Um filme de horror, ficção científica, mas é um documentário que ele aborda sobre Colares, né? Falando da ilha. Então, como eu estou te falando, seria o que é que você, a primeira ideia que você tem, botar um disco voador e o cara voando lá, né, no céu, seria muito fácil, né? Mas aí não teria nada a ver com o filme. Então procurei buscar as cores que tem no filme, a história que é uma história de uma rádio, né, e tem até carimbó no meio, né, do filme. Depois que você assiste aí, você vai chegar a conclusões e tudo mais. E aí é um processo criativo até longo, demorado, até para mim foi chegar nesse resultado. Outro, vamos lá? Esse aí também é meu, né, que é o Dias, que é o do Fernando Sektovic, que também, eu acho que nesse ponto eu fui mais diretor de arte do que ilustrador, porque o ponto alto do filme é um sinal de trânsito, né? É quando tudo se revela, que é o verde, aí o amarelo, o vermelho, que é o final do filme. Vamos próximo, por favor. Também é o meu, esse aí. É o Eu Quero Ser Anjo, né? Que é esse, eu acho que a cena é muito emblemática, né, do final. Então aí nesse eu fui mais ilustrador. Eu pintei à mão mesmo, o desenho feito livre, sem esboço, só. E o bacana que dá oportunidade pra gente ou relembrar de títulos paraenses, né, de obras de filmes paraenses, né? ou conhecer também, né? Ver um cartaz bacana e falar, quero assistir, achei interessante. É sobre visibilidade. Esse aí é o trabalho de um grande ilustrador que trabalha com a gente, que é o Emmanuel. Anjos sobre Berlim, né, que é um curta de 84, se não me engano, que também ele busca essa visibilidade, né? É um curta muito legal. Também é o trabalho do Emmanuel, né? Você vê uma influência muito grande aí do Eisner, né? Que é o Antitempo. Muito legal. Também do Emmanuel, Enquanto Chove, né? Uma linguagem bem quadrinista, né? Assim. Ele é quadrinista, né? Legal. Aí é do Felipe, aí ele fala. Esse é do Fernando também, Sektovic. Muitos trabalhos são documentários, mas esse aí é ficção, uma tinta. É com a Dira Paz, né? Eu tento fazer um estilo... do Nayara. É teu também, esse? Esse é meu também. Legal, Mulher Gorila. Esse é de 92. Nossa, acho que é 92. 92. Esse é da Renata Sektovic, né? A esposa do Fernando. Esse é documentário, né? Também do Veriquete. Documentário, né? Bem místico, né? Essa cultura do cartaz, sempre quando a gente pensa em filme, em cinema, a gente pensa no cartaz do filme, né? É uma iconografia que faz parte, né, do nosso imaginário. Pois é, muito marcante. E aí vocês levaram em conta tudo isso na hora de recriar, demais, né? Demais. A Saiko Jabá, acho que é o mais conhecido. É, bem conhecido. Mulheres Choradeiras também, da Jorane, né? É incrível. Esse é do Mário, já, né? É o do Mário Zani, esse aí. Mulheres Choradeiras e o... Bacana. Vocês falaram que pertencem a um coletivo. Como é essa história da concepção de um coletivo de ilustradores em Belém? Como é essa história? Conta pra gente. Olha, começou assim, porque principalmente em busca do mercado, né? Muita gente fala que o ilustrador quando começa em Belém diz, não vou ser ilustrador porque não tem mercado. Né? Quando o mercado é a gente que faz, né? Isso só pode ser se a gente fizer esse mercado. Então eu tive a ideia de trazer, convidar alguns ilustradores que eu conhecia para formar um coletivo, para ter, por exemplo, tipo um mercado como existe o mercado hoje, o mercado dos fotógrafos, né? Que já é um mercado formado. Você tem os fotógrafos trabalham em agência, trabalham em jornal, todos recebem os seus royalties, né? Tudo direitinho. Como é o audiovisual no caso agora, que está caminhando
para uma profissionalização, né? Hoje em dia a gente vê muitos filmes em produção em Belém, né? Então são mercados que vão se estabilizando. Então a ideia do Argonautas também é buscar visibilidade, principalmente, né, para esses ilustradores, né, e buscar estabilidade no mercado, né, buscar como é que a gente vai montar um mercado se a gente não se conhece, se a gente não conversa. Essa troca e também, é fundamental, né? A gente tem que conhecer os artistas também, né? Tem que conversar, tem que trocar ideia, porque só assim, eu acho, né? Não só assim, né? Mas eu acho que já é um caminho para se começar um mercado, né? Para se estabilizar no mercado. Uhum. A gente tem participação do público, tá, Iris? Só um minutinho, daqui a pouco a sua pergunta. Diga lá, O Santana Carvalho, ele pergunta qual seria o processo de criação, as técnicas utilizadas e se o coletivo tenta resgatar o processo manual de criação dos cartazes anteriores. Muito interessante. Gostei. Alguns trabalhos são feitos digitalmente, 100% digital. Outros, como eu acho que da Renata, ela trabalha tanto no digital quanto... É uma mistura, né? A mistura. Eu faço quase tudo à mão mesmo, com tinta acrílica e lápis de cor, guache, o que tiver. A gente edita um pouco no Photoshop, mas acho que 90% do processo é manual. Do Emmanuel também, né? Ele faz todo manual, com tinta nanquim. Tradicional, né? Desenho tradicional. O Cantalício também acho que mistura um pouco, como a Renata. Mistura também. Eu trabalho usando todas as técnicas, né? Eu trabalho no desenho tradicional, trabalho com vetores, trabalho com arte digital, pintura digital. Eu não vejo problema nenhum, nem diferença no trabalho manual ou no digital, né? Você só está usando apêndices, né? Que é o computador, ele é um pincel, né? Ele não pinta sozinho, né? Nem desenha sozinho. Se você não souber o que está fazendo, também não vai acontecer nada. Vocês são autodidatas? Como é esse processo de formação? Hoje eu, sei lá, tenho dentro de casa uma pessoa que eu acho que tem aptidão, que tem talento, que gosta, ou não tem o talento, mas gosta. Como é esse processo para vocês de formação desse profissional? Eu falo. Assim, desde sempre, a minha família tem muitos artistas. Tem o meu tio, Mário Barata, trabalha com aquarela. Meu avô também era um artista plástico. Quase todos meus primos, primas hoje foram para arquitetura ou para as artes. Faculdade de arquitetura, né? Enfim, a gente vai fazendo cursos aqui, vai estudando ali. Você falou assim dentro de casa, né? Porque quando todo mundo desenha, né? Quando é criança, todo mundo tem o mesmo começo, né? Vai desenhando, uns gostam mais, outros gostam menos. Mas é engraçado quando você tenta se firmar como ilustrador, mas você ilustra, ou você desenha, vai fazer arquitetura, né? Faz até engenharia já mandaram fazer e tudo mais, menos o caminho que você quer fazer, né? Você quer fazer filme, faz publicidade, né? Porque está fazendo filme, vai fazer publicidade, vai fazer comercial, uma coisa mais ou menos parecida. Então acho que é assim, o que você tem que fazer, o que você quer fazer, né? Você quer ser ilustrador, seja ilustrador. É difícil, tudo é difícil, né? Nada é fácil na vida. Quer ser quadrinista? Vai ser quadrinista, procure fazer, procure estudar, sabe? Procure fazer o que você quer fazer. E se não der certo, não deu certo, a vida é longa, tente fazer outra coisa, entendeu? Qual é o conselho que eu dou? É para a pessoa procurar fazer o que ela está a fim de fazer, e não procurar caminhos alternativos, que a gente tem a preocupação de estar bem, né? Ter o seu saláriozinho lá no final do mês e tudo mais. Isso é uma preocupação que todo mundo tem, mas a gente também tem que ver o que a gente vai fazer. Não adianta eu querer fazer desenho animado e aí eu vou fazer publicidade, entendeu? E aí o que é que vai acontecer? Você vai se tornar um publicitário frustrado, entendeu? Não vai conseguir fazer. Então, se você quer fazer desenho animado, faça desenho animado, entendeu? Faça o que você quer fazer.
Isso, Iris, Bacana. ficou uma pergunta, não foi? Sim. Te interrompi, diga lá. Eu queria saber da exposição. Esses cartazes ainda estão em exposição aqui em Belém? Como é que A exposição ela vai começar, vai abrir dia 22, né? Vai ser lá no Prédio de Casa das Artes. Ainda vai abrir, né? Ainda vai abrir, né? Nós estamos preparativos aí, divulgando, convidando as pessoas para virem, né? A partir do dia 22. A partir do dia 22, na Casa das Artes, às 7 horas da noite. 7 horas, né? Isso. Agora eu queria também que vocês falassem melhor a respeito dessa história do edital. A importância dos editais, né, no trabalho que vocês desenvolvem e como foi esse processo de busca do edital, né, do Seiva, inscrição, que faz parte também desse processo. Sim. Hoje, mais do que nunca, do artista ter essa questão da organização mesmo com essa questão dos documentos, das inscrições, né? Fala um pouquinho pra gente a respeito. Como a gente falou, né, que é aquela coisa, muita gente tenta fazer edital, não consegue. Eu já tentei fazer edital sozinho e não consegui passar, porque a gente fica desanimado, né? Fica muito chateado. Mas aí uma coisa que até eu comentei com o Felipe, que foi o seguinte: o Felipe também já tinha tentado fazer edital, né? Mas aí, junto dessa ideia que ele trouxe, de nós uma boa ideia. Então o que a gente pode fazer? Sozinho a gente não consegue, mas num coletivo, que foi o que nós fizemos, como é que nós conseguimos a pontuação, como é que nós conseguimos? Porque nós somos um coletivo, então nós temos várias pessoas pensando junto com a gente, né? E aquela ideia, quando você joga uma ideia sozinho, você tem que pensar como uma pessoa que está aprovando o projeto, né? Eu recebo um projeto, você olha, o Emerson vai fazer um desenho, tá, só ele, né? Mas eu recebo um projeto que tem vários artistas, né, junto, então você vende casado, vende mais rápido, né? Tem que pensar assim, eu acho, né? Acho que o coletivo fica mais fácil de vender aquilo que você... Porque o prêmio é isso, né? Você está vendendo uma ideia, né? Fazer o trâmite dos documentos é a parte que muitos artistas, criadores, não... Eu diria que a maioria não tem um nível de dificuldade, tem muita paciência de ultrapassar essa barreira. Mas eu acho que isso é uma diferença que faz. Alguns, tanto que se a gente for olhar nas listas de editais, muitas pessoas têm vários projetos aprovados ao longo dos anos. Porque é uma burocracia que muita gente não está acostumada a lidar. Pegar o edital, ler minuciosamente o que precisa para inscrever e tal. Mas vale a pena. E às vezes perde a paciência, né? Sem o edital a gente não teria conseguido fazer isso. E é fundamental, né? Que hoje o artista tenha essa visão mais ampla, né, do mercado. Não só de fazer a sua arte, mas também de conseguir, né, expor, vender, fazer com que, né, ela circule. É a visibilidade, né? Você tem que ter visibilidade. É que nem quando você desenha e você faz o seu desenho e mostra pro seu pai: olha que pai, meu desenho, né? Aí vai dizer: olha, lindo, né? Maravilhoso. Aí você cresce mais um pouco, aí faz um desenho e mostra e... olha, legal, né? Legal esse desenho, esse Wolverine aí que você desenhou e tudo mais. Aí tá legal, né? Aí eu faço tipo uma coisa mais legal aí. Daí você faz esse desenho e começa a mostrar pra todo mundo aí. Peraí, você tá querendo se aparecer já, né? Tá querendo mostrar, já quer se amostrar, né? Que fala, né? Tá querendo se mostrar. Mas não é isso. Como é que o artista ele vai ser artista se ele não mostrar o trabalho dele? Vai ficar engavetado o trabalho? Ele não vai pra nenhum lugar, ou vai ficar pendurado na parede dele, também não vai para lugar nenhum. Então você tem que buscar essa visibilidade, porque depende, né? Você vai trabalhar como ilustrador. Como é que você vai trabalhar como ilustrador se não mostra o seu trabalho, se não expõe? A gente tem a participação do público no finzinho aqui do bloco. Vamos lá, Iaco? A Luna Soares, ela pergunta se vocês, após a divulgação do trabalho de vocês, conheceram alguém que se interessou por essa questão audiovisual aqui no Pará. Mas essas ilustrações. Não, das ilustrações. Justamente. Fiquei confusa agora. Vamos lá. Ela pergunta assim: se vocês souberam de alguém que acabou se interessando por meio do trabalho de vocês
Pelos casados Olha, também. a gente está começando a divulgação, ainda não teve tanto feedback assim. Então não dá para ter resposta ainda para essa pergunta. Mas Na vocês verdade, esperam que sim, claro, né? Eu espero que Vocês se o interessam. intuito do trabalho é esse, né? A primeira vez que está aparecendo é aqui. Nossa, Trouxemos primeira mão. ineditismo, que é. É, primeira mão. É isso. Olha, mais alguma coisa que vocês queiram divulgar? A exposição abre dia 22. Dia 22, Casa lá na das Casa Artes. das Artes, às 7 horas. Curta a fanpage do coletivo, né? Fanpage, né? Mande Argonautas, e-mails pra coletivo gente, de ilustradores. mensagens, né? Curta a página. Siga no Instagram que a gente segue de volta. Volta, né? Gente, queria agradecer a presença de todos. O programa de hoje foi muito legal. Obrigada, Iris, pela parceria mais uma vez. Obrigada, Iaco. Foi isso? O público fez essas Sim. participações todas? Obrigada, então, tá? E você de casa, por hoje é só, mas amanhã tem muito mais sem censura, com muito mais informação e entretenimento para você. Eu te espero amanhã, às 2h30 da tarde. Tchau, tchau.